Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jade e hoje eu estou aqui para falar sobre limites saudáveis dentro da jornada das chamas gêmeas. Bom, antes de começar a me relacionar com a minha chama gêmea, eu já estava num processo nas minhas relações amorosas, de começar a mudar algumas coisas assim, de sair de um padrão que eu tinha, aprendendo a escolher o que eu queria, sabe? A me dar esse direito de escolher o que eu queria, ao invés de só ficar aceitando o que eu não queria, sabe? Perceber que eu podia querer mais e que eu merecia mais e que tudo bem eu escolher dizer não, obrigada, eu não quero isso, sabe? Eu já tava nesse movimento quando eu comecei a me relacionar com a minha chama gêmea. Mas acontece que quando eu comecei a me relacionar com ele, com a minha chama gêmea, eu voltei totalmente para esse padrão. Tipo, eu estava caminhando já, né, nas minhas relações afetivas, aprendendo a estabelecer os meus limites, a escolher o que eu queria, o que eu não queria e tal, eu já estava caminhando. Mas quando eu comecei a me relacionar com ele, foi como se eu tivesse, tipo, voltado para a linha zero. E aí eu voltei a meio que passar por cima de mim mesma, aceitando aquelas coisas, sabe, que antes que eu tava aprendendo a falar, não, obrigada, não é isso que eu quero. Eu voltei a aceitar. E por quê? Porque eu achei que com ele ia ser diferente. Simplesmente. E não é nem porque eu já tinha consciência que ele era minha chama gêmea, mas sim pela forma que a relação foi acontecendo e por conversas que nós tivemos e por coisas que ele me disse, eu achei que seria diferente. E depois, né, no meio do processo aí, ao longo do tempo, ainda tive a consciência de que ali tinha algo a mais, uma conexão a mais de alma e tal. Então, isso meio que só reforçou a minha crença de que com ele seria diferente, né? Tipo assim, se essa pessoa, se tem a possibilidade que essa pessoa seja minha chama gêmea, ela não vai fazer comigo o que os outros fizeram, né? Era o que eu pensava. Mas, gente, o que acontece é que, na verdade, não era nem sobre ele fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Era muito mais sobre eu permitir, sabe? Eu me colocar nesse mesmo lugar mais uma vez, inclusive com a minha chama gêmea, entendeu? Então, nisso, assim, eu precisei passar por várias situações, viver de diversas formas a auto-rejeição. Porque o que acontece? Eu mesma me rejeitava, eu mesma me colocava numa posição que não era legal pra mim mesma. E, né, como ele é minha chama gêmea, ele espelhava isso pra mim. Então ele fazia coisas, dizia coisas, né, depois de um tempo, assim, né, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, etc. Ele começou a dizer coisas, fazer coisas que eu me sentia rejeitada. Mas eu, tipo, racionalmente, eu sabia, eu entendia, porque eu estudo sobre essas coisas, sabe? Autoconhecimento, amor próprio, não sei o que, tal. Faz tempo. Mas quando você vive na prática, ou quando você tem um insight na prática, é muito diferente do que quando você vê alguém dizendo, ou quando você lê um livro sobre, ou quando você assiste um vídeo sobre. Mesmo assim, eu acho válido. Por exemplo, eu estou aqui compartilhando essa informação e eu não sei se você vai entender realmente o que eu quero dizer. Mas pode ser que um dia, quando você viver na pele, você vai falar, ah, então era aquilo que ela estava falando, sabe? Você vai lembrar do vídeo e vai falar, nossa, então agora eu captei. Então, eu não
tipo assim, eu tinha consciência dessa questão toda de, eu me rejeito, então as minhas relações, eu vou espelhar isso nas minhas relações, qualquer relação que seja, e as pessoas vão fazer coisa ali que vão me rejeitar, para que eu lide com isso internamente e tal, porque, né, de acordo com o que eu estudo e vejo por aí e tal, o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Então, se você tem relações que as pessoas te rejeitam, é porque antes você precisa tratar aí dentro de você alguma questão, alguma coisa que para que você não se rejeite mais. Porque a partir do momento que você muda no interno, você também consegue mudar no externo. Se eu paro de me rejeitar, ou eu vou parar de atrair pessoas que me rejeitam também, ou eu vou, tipo assim, se eu já estou cercada de pessoas que me rejeitam, eu vou me situar, vou perceber, vou falar, cara, tá tudo errado aqui, eu não quero isso mais. E aí eu vou me retirar. Claro, eu tinha consciência de que trabalho interno precisava ser feito, né? E que ele estava só me espelhando. Mas eu sinto que as coisas, assim, as curas, os aprendizados, eles vão acontecendo à medida que a gente tá pronto mesmo. Porque às vezes você tem a consciência, racionalmente, você sabe, mas a forma que você se sente, a forma que você enxerga a si mesmo e ao outro, não tem como fazer uma mágica para pular etapas e fazer uma movimentação diferente acontecer, mesmo que racionalmente você tenha consciência, se você ainda não tá pronto, sabe? Então, assim, você vai ter que viver o que você tiver que viver para aprender mesmo, para aprender além do racional, para sentir, sabe? Para as fichas caírem, pro insight vir. Eu fiquei nessa. Eu tinha consciência, assim, de várias coisas, sabe? Vários momentos, assim, eu tinha consciência, mas eu não conseguia escolher diferente. Eu não conseguia fazer diferente porque era o que eu tava sentindo vontade de fazer, assim. E eu vou fazer, sabe? Tipo assim, eu vou exemplificar para ficar mais claro. Em alguns momentos eu sabia que o melhor a fazer por mim era me afastar dele. E às vezes eu tentava, mas eu não conseguia. Então, tipo, eu tentava me afastar dele, mas se ele tentasse se aproximar, eu não conseguia dizer não. Então eu até me afastava dele, mas se ele viesse se aproximar, eu dava total abertura, sabe? E, tipo, não é que eu fazia isso sem ter consciência, né, de que o melhor era eu não dar essa abertura. Eu tinha consciência que o melhor era eu permanecer afastada e caso ele viesse, eu, tipo, sabe, fechar as portas. Eu não dar abertura. Eu tinha consciência que esse era o melhor a se fazer. Mas eu não conseguia, simplesmente. Eu não estava pronta, entende? Eu a vontade de estar com ele, de ver ele, era maior. Ele vinha e eu deixava. E ok, sabe? Porque é o processo. É aquilo que eu tava dizendo. Racionalmente eu sabia. Mas na hora da prática, na hora do que eu tava sentindo, na hora do que eu ia escolher, era outra coisa. Porque o trabalho interno precisava se desenvolver, se fortalecer, para que eu pudesse ter uma atitude diferente, fazer uma escolha diferente. Eu fiquei nessa durante bom tempo, assim. E a princípio, quando esse processo todo começou, eu sabia que a coisa certa, digamos, a se fazer era eu me escolher, né, em primeiro lugar. E quando eu me dei conta de que eu estava caindo nos velhos padrões com ele também, eu tinha consciência que o melhor a se fazer era me escolher e falar: não, isso eu não quero mais. Porque era exatamente o que eu já estava fazendo em todas as minhas outras relações. Mas com ele, eu não consegui. Eu não consegui. Eu lembro de um momento muito desafiador, que eu tava no quintal da minha casa, e minha casa tem árvores, um quintal bem grande com árvores, e eu tava sentada, tem um banquinho assim que fica no meio das árvores. E eu tava sentada lá chorando e olhando assim, né, a natureza ao meu redor, o céu, as árvores e tal, e meio
refletindo sobre o que estava acontecendo naquele momento, e eu só consegui pensar, tipo, eu não quero me escolher nesse momento. Eu não quero me escolher, eu não quero. Porque estava sendo muito desafiador para mim naquele momento ali, lidar com o meu apego e com o medo de que se eu me escolhesse, eu ia perder ele. Momentos, né? Processos. Não é? Os insights, eles não vêm magicamente. Às vezes você tem que ir lá e tem que viver as coisas e sentir e perceber, sabe? Que você não quer se escolher, você tem que chegar nesse ponto para, em algum momento, a consciência, né, vir a lucidez e falar, nossa, meu Deus, que bom, passou, que eu aprendi, sabe? E aí, gente, né, esse foi o início do processo, esse momento que eu tô contando pra vocês aqui, que eu tô me lembrando, eu sentada no meio do meu quintal, pensando, chorando, que eu não queria me escolher, porque eu queria escolher ele, porque eu queria ele, e eu não podia perder ele, etc. Vocês podem perceber nessas minhas falas, né, que eu tô contando aqui, que muita coisa pra curar, né, muita água pra rolar e tal, né. Pelo menos quem já tá aí no processo também de cura, de expandir a consciência e etc., vocês conseguem ter uma noção. Mas assim, tudo isso foi muito necessário, passar por essas coisas, viver vários momentos dentro disso, né, dentro dessa minha escolha de escolher ele ao invés de mim, foi muito importante, foi assim, necessário para eu aprender, para eu entender além do racional, né? Porque se eu não tivesse vivido, eu teria ficado só no racional, porque racionalmente eu já sabia, eu já entendia. Então eu precisei da experiência para ir além do racional, e entender na prática, e sentir, e perceber, e aí poder fazer diferente. E aí assim, né, com tudo isso que eu tô falando, o ponto, o ponto é, se você já se sente pronto, além do racional, a chave é você conseguir se colocar em primeiro lugar, se escolher, independente de, de qual relação a gente esteja falando, sabe? Então, assim, na sua relação com a sua família, na sua relação com seus amigos, na sua relação com os seus colegas de trabalho, na sua relação com a sua chama gêmea, não importa com quem seja, qual o contexto exato. O negócio é você se colocar em primeiro lugar. Porque o amor, ele é algo que ele vai vir de dentro para fora. Por exemplo, nesse caso aqui que eu contei, né? Eu contei uma situação breve assim. Eu queria que ele viesse de fora para dentro naquele momento. Eu não tinha condições de entender ou sei lá o que, querer fazer ele vir de dentro para fora. Naquele momento ele não dava, entende? Mas é assim que acontece, no caso. Não tem como vir de fora para dentro. Então você vai viver no seu externo se já existe dentro de você. Se já tá aí no seu interno, se já tá aí dentro de você, aí você transborda e vai se espalhar no fora, as outras pessoas, as outras situações fora de você, né? É, é isso, assim, que eu queria trazer hoje. Essa dica, não sei nem se isso é uma dica ou, sei lá, assim, um insight, que é sobre você se colocar em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. Porque assim você para de ficar esperando que isso venha de fora. E assim você vai ter capacidade de se escolher. Sem insegurança, sabe? Assim, porque
naquele momento lá, eu tive um pouco de medo que se eu falasse não pra ele, se eu me fechasse pra ele pra me escolher, eu tinha medo que eu nunca mais fosse viver um amor com outra pessoa, assim, sabe? Que eu ficasse sem nada. Muito apego e muito medo eu senti ali naquele momento, sabe? Assim, tipo, eu vou perder ele, vou perder tudo. Vou perder ele, e aí? E, e o que acontece é que a partir do momento que você consegue verdadeiramente ser a pessoa da sua vida, você mesmo, você não tem mais isso, porque você vai viver diversas situações na sua vida, você vai perder pessoas, você vai sair de lugares, vai perder coisas, né? Perder assim, os ciclos se encerram. Então, para um ciclo novo começar, o outro tem que se encerrar. Nesse sentido que eu tô falando, não no sentido de perder, né? Mas assim, você vai se mudar de cidade, você vai sair do emprego, você vai, sabe? Ciclos vão se finalizar. Só que se você mesmo é a própria pessoa da sua vida, tá tudo certo, você se sente seguro, porque você não vai ter essa sensação de eu estou perdendo essas pessoas, eu estou perdendo meu chão, eu estou perdendo tudo. Eu estou saindo desse emprego, eu estou saindo dessa cidade, eu estou, sei lá, terminando esse relacionamento e, oh meu Deus, eu vou ficar totalmente sozinho e sem nada. Você não vai sentir isso, porque em primeiro lugar de tudo, você tem você. E você confia em você, no seu coração, naquilo que o seu coração te pede e nas escolhas que você faz, porque você assume a responsabilidade por elas. E você sabe que você é amado, porque, em primeiro lugar, você é amado por você mesmo, então sim, você é amado. Você é guiado, você é abençoado, você se sente seguro, em paz, confiante com você mesmo. Então percebam que isso também vai além da relação com a chama gêmea, sabe? Isso vai de um modo geral, assim. Você tem você. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, sabe? Você não vai perder o chão, porque você não vai se perder de si, entende? Você sempre vai estar aí com você até depois que você morrer. Então, essa é a relação, assim, mais importante da sua vida. Não fique buscando, correndo, desesperado, louco, atrás da chama gêmea ou do que for, de que outra relação for, achando que ela vai te suprir, te nutrir, te dar segurança, ser o seu porto seguro para sempre. Porque não vai. As coisas mudam, o tempo passa, as pessoas mudam, os ciclos se encerram. A única pessoa que vai estar para sempre aí é você. Então por que você só não aproveita e nutre uma relação boa com você? Se aceitando como você é. Porque todo mundo tem qualidades, mas todo mundo também tem defeitos. E você não tem que ser perfeito. E se perdoando por coisas que você já fez e que você se arrepende, que você se culpa, perdoa. Fez parte do processo, sabe? Tá tudo certo. Nutre isso, se dedica a isso, ao invés de ficar correndo atrás dos outros como um cachorro que corre atrás do próprio rabo. Porque é meio que isso. Correr atrás da sua chama gêmea é correr atrás do seu próprio rabo. Mesmo que não seja a sua chama gêmea. Você correr atrás do amor dos outros, da aprovação dos outros, é correr atrás do seu próprio rabo. Porque você está esperando dos outros, querendo receber dos outros algo que tem que partir de você em primeiro lugar. Então, é isso, galera. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e que tenha feito sentido, tá bom? Até a próxima.